Sou Celso Scrabi e gostaria de apresentar o meu livro Goiôem, O Caminho e o Tempo, da editora Viseu. O livro é um romance histórico situado no final da Guerra dos Farrapos, em 1845, e conta a saga da abertura do caminho de tropas do Goiôem e do desbravamento do Alto Uruguai Gaúcho e do oeste de Santa Catarina e do Paraná, que na época pertenciam ainda à província de São Paulo. Este rico território forma a base do Oeste Fértil, a região que tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento do moderno agronegócio brasileiro. E falando em agronegócio, é precisamente graças ao êxito do agronegócio que o Brasil vive hoje uma intensa metamorfose. A prosperidade, a modernidade, a tecnologia se deslocam dos grandes centros urbanos e seguem para as vastas regiões do agronegócio que hoje se espalham por todo o país. O que se observa é que o agronegócio está na moda. Mas como surgiu esse tão decantado agronegócio brasileiro? Certamente podem ser citadas muitas causas. O empreendedorismo dos empresários do campo, as pesquisas da Embrapa, as inovações e muitas outras. Mas uma das mais importantes foi termos garantido a posse da região do Oeste Fértil para o Brasil. Esta região era reivindicada pela Argentina e foi objeto de uma disputa territorial que ficou conhecida como a Questão de Palmas. Os argentinos queriam as fronteiras pelos rios Chapecó e Chopin, enquanto que, para o Brasil, a fronteira deveria ser marcada pelos rios Pepera-Iguaçu e Santo Antônio, aliás, com base no seu entendimento do Tratado de Madrid de 1750. Embora a questão de Palmas só tenha sido resolvida em 6 de fevereiro de 1895, por decisão do árbitro, o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, a base da defesa brasileira foi o uti possedetis, ou seja, a presença de população que se afirmava brasileira ou luso-brasileira, com destaque para os índios caigangue, que ocupavam o território em disputa. Portanto, a abertura do caminho do Goiôem foi chave para a ocupação das regiões do futuro Oeste Fértil e, mais tarde, para a decisão que nos favoreceu na questão de Palmas, que, aliás, foi a primeira das grandes vitórias diplomáticas do Barão do Rio Branco. O livro é baseado em fatos reais e conta as peripécias da abertura desse caminho que ligava os campos de Garapuava, no atual Paraná, mas na época ainda pertencentes à província de São Paulo, com Passo Fundo e a região de Missões, no Rio Grande do Sul. O Caminho do Goiôem foi iniciativa do governo de São Paulo para oferecer uma alternativa mais curta, mais conveniente e menos taxada por impostos para as tropas de Muares que viajavam entre o Sul e Sorocaba, em São Paulo. O livro destaca ainda outros episódios memoráveis, como a travessia terrestre pelos campos gaúchos dos dois veleiros farrapos, o Ceivaldo e o Farroupilha, que foram puxados por duplas de centenas de bois para a tomada de Laguna, em Santa Catarina. Ou o ataque de Porongos, o triste episódio em que os lanceiros negros, que formavam a mais briosa das tropas farroupilhas, formada por negros fugidos e ex-escravos, foram desarmados e traídos por seus comandantes e trucidados por um ataque covarde em plena madrugada. Fala ainda dos primeiros imigrantes alemães, da lealdade de Porto Alegre ao Império, e lembra figuras que inscreveram seus nomes na nossa história como os heróis de dois mundos, Giuseppe e Anita Garibaldi, ou como o general Labatut, que lutou na Europa com as tropas de Napoleão, foi companheiro de armas de Simão Bolívar, se consagrou como o grande herói da independência da Bahia e terminou por conhecer a derrota, perseguido pelos índios caigangue em Passo Fundo e Cruz Alta. Também destaca o presidente da província do Rio Grande do Sul, que venceu os farroupilhas,
Luiz Alves de Lima e Silva, o então Conde de Caxias, e o presidente da província de São Paulo, Manuel da Fonseca Lima e Silva, o Barão de Suruí, que pouca gente sabe, vinha a ser tio e cunhado de Caxias. Por uma questão de justiça, o livro não poderia deixar de enaltecer a contribuição de dois dos maiores nomes entre os líderes indígenas de nossa história, o índio Vitorino Condá e o cacique Nonoai. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o conteúdo do livro Goiôen, o Caminho e o Tempo, publicado pela editora Viseu, vou apresentar pelo meu canal do YouTube uma série de vídeos contando diversas histórias e fatos acontecidos que fizeram daquela época um tempo de conquistas que merece ser lembrado. Assim, se você tiver disposição para uma maratona de leitura de 900 páginas de aventuras e emoções e quer bons motivos para ter orgulho do Brasil e de nossa caminhada histórica, este livro é uma boa pedida. Muito obrigado.